Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Água que cura feridas, nos alegra e nos livra da dor. Muito mais que uma igreja, uma família, unida em um só coração, pra levar alegria, esperança, anunciando a salvação. Muito mais que uma igreja, minha família, que unida tem muito poder. Pra alegria ser completa, só falta você. Pra família ser completa, só falta você. Muito mais que uma igreja, minha família. Olá, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Água que cura feridas, nos alegra e nos livra da dor. Muito mais que uma igreja, uma família. Boa tarde, meus queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos à Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. E abençoada seja essa maravilhosa tarde de sábado que Deus nos deu de presente, né, meus irmãos? E que possamos estar agradecidos a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pela coragem que Ele nos dá para enfrentar as dificuldades. E mesmo quando nada está dando certo, Ele está conosco, dando força e nos ajudando com o seu amor de Pai. A vida muitas vezes pode até parecer difícil, nos dar rasteiras, nos fazer chorar e ainda nos enfraquecer nessa caminhada, né, meus irmãos? Mas aquilo que Deus tem reservado para você, meu irmão, vai acontecer. Quando o vento bater forte, agarre-se à rocha chamada Jesus Cristo, levante a cabeça e caminhe com os olhos fixos no seu objetivo. Siga em frente. Com a presença de Deus em nossa vida, nós iremos longe e somos diariamente convidados a realizar esse projeto de Deus em nossa vida. E esse projeto começa quando nós nos permitimos nos converter. Conversão. Essa é a palavra-chave para chegarmos até Ele, né? E que alegria, meus irmãos, ter você aqui conosco em mais um sábado, né? Hoje é 5 de fevereiro de 2022. Já estamos no segundo mês do ano de 2022. Em Guaçucê, meus irmãos, já são 14 horas e está começando o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E eu convido você a ficar conosco ligadinho aqui, porque nós temos o melhor para você. Hoje nós falaremos sobre os apóstolos e a propagação da igreja. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue conosco porque vem aí José Rodrigues para dar continuidade ao programa. E uma boa tarde, amigo José.
Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema hoje os apóstolos e a propagação da Igreja. Como base para o programa de hoje, a Sagrada Escritura e textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, esse trecho da Sagrada Escritura do livro de Atos dos Apóstolos vem a nos falar de onde se propagou a igreja nascente, a igreja que nasce em Pentecostes, a igreja em saída, porque a igreja já nasceu um pouco antes, né? Mas aqui é onde se fala da propagação da Igreja Católica e da nascente igreja. Com o dia de Pentecostes, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo e estavam todos reunidos lá com medo dos judeus, né? Jesus já tinha caminhado 40 dias após sua morte e eles estavam esperando o cumprimento da promessa, a promessa do Pai feita com os antigos e propagada pelos profetas. E esta promessa do Espírito Santo derramado sobre o povo vai se cumprir em Pentecostes. Assim como Deus dividiu o Espírito de Moisés com os 70 sábios, ele vai dividir o seu Espírito Santo com os apóstolos. E a Virgem Maria Imaculada, pessoa central deste dia, estava lá intercedendo com os apóstolos. Então vamos ao texto, né? Os apóstolos. O apóstolo São Pedro, que foi o líder dos apóstolos, o primeiro papa da nossa igreja. Sabe-se que São Pedro foi por Jesus constituído fundamento visível da igreja. Os Atos dos Apóstolos mostram como este apóstolo tomava a dianteira logo nos primeiros tempos da igreja. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos de 14 a 40. No pórtico de Salomão, Atos 3, versos de 12 a 26, diante do tribunal judeu. No caso de Ananias e Safira, ao receber o primeiro pagão, Cornélio, na igreja, ao pregar na Samaria. No ano de 42, é aprisionado em Jerusalém e, uma vez solto, retira-se para outro lugar. Para onde terá ido? Uma tradição em voga no século IV em diante refere que Pedro morou 25 anos em Roma, ou seja, de 42 a 67. Quem a aceita dirá que Pedro passou logo de Jerusalém para Roma. Acontece, porém, que Pedro é tido como fundador da sé episcopal de Antioquia, na Síria. É certo que esteve presente ao Concílio de Jerusalém em 49, Atos 15, versículos de 7 a 11. Pouco depois estava em Antioquia. Estes dados levam a dizer que, se Pedro passou para Roma em 42, não permaneceu ininterruptamente nesta cidade. É certo, porém, que São Pedro pregou em Roma
exercendo a plenitude dos poderes apostólicos, e ali sofreu o martírio, provavelmente crucificado de cabeça para baixo, no ano de 67. Esta tese está bem documentada pela tradição, dos seguintes testemunhos, como se depreende dos seguintes testemunhos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, o autor São Pedro fala em nome dos cristãos da Babilônia, onde reside. Ora, Babilônia é a Roma pagã do século I depois de Cristo. São Clemente de Roma, por volta de 96, em sua carta aos Coríntios, refere-se a Pedro e Paulo, que lutaram até a morte e deram testemunho diante dos poderosos. Supõe que ambos tenham morrido em Roma. Santo Inácio de Antioquia, 107, escreve aos romanos nestes termos: Eu não vos ordeno como Pedro e Paulo, visto que não existe carta de Pedro aos romanos. Admite-se o relacionamento oral de Pedro com a comunidade. Clemente de Alexandria, 215, narra que São Marcos, intérprete de Pedro, redigiu por escrito a pregação de Pedro a pedido de seus ouvintes romanos. Eusébio, História Eclesiástica, 2, 15, 4:14. Santo Irineu de Leão, por volta de 180, 190, atribui a fundação da comunidade de Roma aos apóstolos Pedro e Paulo e apresenta um catálogo dos bispos de Roma desde Pedro até sua época, contra as heresias 2, 3, parágrafo 3 de linha 2 e 3. Em consequência, afirma que para guardar a autêntica tradição apostólica é preciso concordar com a doutrina da Igreja de Roma. O presbítero romano Gaio, por cerca de 200, atesta que ainda nos seus tempos se podiam mostrar em Roma os troféus, isto é, os túmulos dos dois apóstolos, o de Pedro na colina do Vaticano e o de Paulo na Via Ostiense. Eusébio 2, parágrafo 25. As escavações realizadas debaixo da Basílica de São Pedro confirmaram em nosso século tal tradição. Com efeito, verificou-se que a basílica foi construída pelo imperador Constantino em 324, por cima de um cemitério e sobre um terreno que corria em declínio de 11 metros de altura de norte a sul. Isto exigiu a colocação de uma laje sustentada por pilastras de 5 metros, 7 metros, 9 metros de altura, a fim de estabelecerem sobre tal laje os fundamentos do edifício. Ora, uma construção em tais condições só pode ser explicada pelo fato de que Constantino e os cristãos tinham a certeza de estar construindo sobre o túmulo de São Pedro. Ademais, os arqueólogos encontraram na camada mais profunda das escavações ossos de quase metade de um indivíduo só, robusto, de uns 60, 70 anos de idade, muito mais provavelmente homem do que mulher. Inscrições em grafito postas nas proximidades rezavam: Pedro está aqui, ou Salve Apóstolo, ou Cristo Pedro. Em 258, o imperador Valeriano, perseguindo os cristãos, proibiu que estes se reunissem nos seus cemitérios dentro da cidade de Roma para celebrar a memória dos mártires. Em consequência, os cristãos levaram as relíquias de São Pedro para as catacumbas de São Sebastião, na Via Ápia, e, uma vez passada a era das perseguições, as trouxeram de volta ao Vaticano. Então, meus amados irmãos, aqui ele começa com um relato histórico sobre
a sede de Roma, sob o episcopado de Roma, onde São Pedro foi o primeiro bispo e primeiro papa da igreja, onde a igreja de Roma foi fundada por São Pedro e São Paulo. Então aqui ele cita alguns escritores, né, da chamada patrística, São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, entre outros, Eusébio, e vai narrando os dados históricos referente à tradição da Igreja Católica de seguir as orientações da Igreja de Roma, né? O apóstolo São Paulo. A São Paulo tocou um papel de importância enorme na história do cristianismo nascente. Judeu da diáspora ou de Tarso, Cilícia, recebeu a cultura helênica vigente na sua pátria. Aos 15 anos de idade foi enviado para Jerusalém, onde foi iniciado por Gamaliel nas Sagradas Escrituras e nas tradições rabínicas. Era autêntico fariseu quando Cristo o chamou a trabalhar em prol do Evangelho, por volta do ano 33. Realizou 3 grandes viagens missionárias em terras pagãs, fundando várias comunidades cristãs na Ásia Menor e na Grécia. São Paulo não impunha aos pagãos nem a circuncisão, nem as obrigações da lei de Moisés, mas concedia-lhes logo o batismo, depois de evangelizados. Ora, isto causou sérias apreensões a uma facção de judeu-cristãos, chamados judaizantes. Queriam que os gentios abraçassem a lei de Moisés e o evangelho, como se este não bastasse. Levantaram, pois, certa celeuma contra Paulo. Então aqui nós vemos já o relato do primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, onde se reuniram em Jerusalém São Paulo e os irmãos, entre ele Barnabé, com Pedro, São Pedro e os outros, Tiago e os outros apóstolos, para decidirem sobre esta questão, lá na metade do livro de Atos, a divisão que divide os Atos de São Pedro e os Atos de São Paulo, bem no meio do livro de Atos dos Apóstolos. A fim de resolver a questão, os apóstolos que estavam em Jerusalém se reuniram com Paulo e alguns discípulos no ano de 49, como refere São Lucas em Atos 15. A Assembleia houve por bem não impor aos gentios a lei de Moisés, mas pediu que em Antioquia, na Síria e na Cilícia, os étnicos cristãos observassem 4 cláusulas destinadas a garantir a paz das respectivas comunidades, que contavam numerosos judeus cristãos. Abster-se de carnes imoladas aos ídolos, de sangue de carnes sufocadas e de uniões ilegítimas, ou seja, de abster-se de adultérios, de uniões que não fossem o matrimônio. Essas cláusulas tinham caráter provisório e visavam a não ferir a consciência dos judeus cristãos, que tinham horror aos ídolos, ao consumo de sangue e à fornicação. Estava assim teoricamente resolvida a problemática levantada pelos judaizantes. Na prática, porém, estes não se tranquilizaram e procuraram destruir a obra apostólica de São Paulo, caluniando-o como impostor e oportunista. Paulo queria facilitar o acesso dos pagãos ao cristianismo para ganhar a simpatia dos mesmos, já que não tinha a autoridade dos outros apóstolos. Não acompanhara o Senhor Jesus, mas era discípulo dos apóstolos. Alegavam também que se Paulo queria viver do trabalho de suas mãos e não da obra de evangelização, ele o fazia por saber
que não era apóstolo como os demais e não tinha o direito de ser sustentado pelas comunidades dos fiéis. São Paulo sofreu horrivelmente por causa dessas falsas acusações, mas não se abateu, pregando intrepidamente a liberdade dos cristãos frente à lei de Moisés. E por que tanto insistiu nisto? Eis a resposta paulina. Deus chamou Abraão gratuitamente ou sem méritos de Abraão e prometeu-lhe a bênção do Messias. Abraão acreditou nesta palavra do Senhor e tornou-se justo ou amigo de Deus por causa da sua fé. É certo, porém, que esta fé não foi inerte, mas traduziu-se em obediência incondicional a todas as ordens do Senhor. Ora, o modelo de Abraão é válido para todos os homens, anteriores e posteriores a Cristo. Ninguém é justificado ou feito amigo de Deus porque o mereça, mas porque Deus tem a iniciativa de perdoar os pecados de sua criatura. Esta acredita no perdão de Deus e exprime sua fé em obras boas. Sobre este pano de fundo, a lei de Moisés foi dada ao povo de Israel a título provisório e pedagógico. Ela propunha preceitos santos que o israelita não conseguia cumprir, vítima da desordem de pecado existente dentro de todo homem. Assim, a lei tinha o papel de mostrar à criatura que ela por si só é incapaz de praticar o bem e de fazer obras meritórias. Ela precisa da graça de Deus, graça que o Messias devia trazer desta maneira. A lei preparava Israel para receber o Salvador, aguçava a consciência do pecado, tirava qualquer ilusão de autossuficiência e provocava o desejo do dom gratuito de Deus prometido a Abraão. A intuição desta verdade ou do grande desígnio de Deus na história da salvação se deve ao gênio de São Paulo, que assim evitou que o cristianismo se tornasse uma seita judaica, filiada à lei de Moisés, e preservou a autenticidade cristã. A lei de Moisés era um elemento meramente provisório e preparatório para Cristo. Quanto ao fato de não querer viver do seu trabalho de evangelização e de trabalhar com suas mãos para ganhar seu pão, São Paulo justificava dizendo que evangelizar para ele não era meritório. Cristo o tinha de tal modo cativo que ele não podia deixar de pregar a boa nova. Ai de mim se eu não evangelizar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Por isto devia fazer algo mais para oferecer ao Senhor Deus. Ademais, São Paulo fazia questão de dizer que não era discípulo dos apóstolos, mas fora instruído e instituído diferentemente por Deus. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver esta afirmação de São Paulo. Então, sobre a expansão do cristianismo, nós vemos aí o chamado de Paulo, de Pedro, a nascente igreja, a sede episcopal em Roma e toda a trajetória dos dois apóstolos. Agora vamos à expansão do cristianismo. Sem demora, a pregação do evangelho ultrapassou os limites do país de Israel e entrou em território pagão. Em Antioquia, capital da Síria, fundou-se uma comunidade muito próspera, que se tornou um centro de irradiação missionária para o mundo helenista. Foi lá que, pela primeira vez, os galileus, ou nazarenos, receberam o nome de cristãos, em grego, Christianoi. Em Roma, o cristianismo deve ter se originado por obra de judeus residentes naquela cidade que haviam peregrinado a Jerusalém por ocasião do primeiro Pentecostes cristão.
Tendo abraçado a fé naquele dia, regressaram a Roma e lá transmitiram a boa nova aos seus compatriotas da diáspora. São Pedro e São Paulo devem ter encontrado a comunidade já estruturada quando chegaram a Roma. Tácito refere que Nero, em 64, mandou executar uma multidão enorme de cristãos. O surto do cristianismo na Gália é narrado através de histórias pouco seguras. Os irmãos Lázaro, Marta e Maria terão ido para a Provença e Lázaro havia sido bispo de Marselha. Dionísio, convertido por São Paulo no Areópago de Atenas, terá sido o primeiro bispo de Paris. É certo, porém, que no século II havia comunidades florescentes na Gália, fato testemunhado por Santo Irineu, bispo de Leão. Na Espanha, é possível que tenha estado São Paulo, consoante o desejo alimentado pelo apóstolo. A notícia de que São Tiago Maior chegou à Espanha é pouco fidedigna, pois tal apóstolo morreu no ano de 42 em Jerusalém. Só no século VII se encontram os primeiros testemunhos desta notícia. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí a igreja nascente que começa a se expandir pelo mundo, através do testemunho dos apóstolos, do esforço principalmente de São Paulo para pregar aos pagãos e de todos os demais apóstolos e discípulos que eles foram formando. São Paulo mesmo teve bons discípulos como Tito e Timóteo, que foram bispos posteriormente. Então, meus amados irmãos, é um tempo de um pequeno intervalo. Tomaram água, ouviram a música e já retornamos. Bom, meus irmãos, o assunto hoje está maravilhoso. Eu espero realmente de coração que vocês estejam gostando. E para você participar do nosso programa, é só entrar em contato conosco através do 088-981-351790. Ligue, mande mensagem e nós estaremos com todo carinho atendendo ao seu pedido. Quero mandar assim um abraço especial à nossa amiga Jane Victor, que mora em Milhã, ela que está sempre aí em sintonia conosco. Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para a minha amiga Meire, que mora lá em Milhã, Veneide Aparecida, que mora em Timburi, Márcia Terlone, que mora em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Muito obrigada, Márcia, pela participação. Maria Cristina, que mora em Além, Paraíba, Hernando, que mora em Rio dos Cedros, Maria Auricélia, que mora em Garanhuns, Geralda de Fátima, que mora em São Gotardo, Minas Gerais, Norma Lúcia, Rosângela Carvalho, que mora em Limeira, Fernando, que mora em Ribeirão Preto, Blanquita Menezes, que mora em Cali, na Colômbia, Beatriz Vargas, que mora em Roque, Argentina, Juana Célia, que mora em Buenos Aires, José Luiz, que mora em Buenos Aires. Muito obrigada pelo carinho e pela participação, meus amigos. Dona Isabel Lombizani, que mora em São Paulo, e Deusdete Santos. Quero mandar um alô especial à minha amiga Ana Paula, lá na Rua da Quadra, que está sempre aí em sintonia no nosso programa. Dona Cecília Silva, que mora em Sorocaba, Lourdes Maria, que mora em Novo Hamburgo, Rosângela Silva, que mora em Tupaciguara, Minas Gerais, Ivani Pires, que mora em Ibuína, São Paulo, Henriqueta Munhoz, que mora em Ourense, Raquel Farias, que mora em Buenos Aires, Iada Reis, não sei se eu falei correto, mas que também mora em Buenos Aires. Eu quero mandar um abraço a vocês, agradecendo aí o carinho e a participação de vocês. E também um alô para Vilma Reis, que mora em Araguari, Minas Gerais. Não esquecendo os aniversariantes da semana, né? Quero mandar um abraço assim todo especial a um casal que está sempre aqui conosco na programação da Rádio JC Guaçucê. Estão sempre em sintonia nos alegrando. É a Dona Val Santos e seu Luiz Carlos.
eles que moram em Igaratá, São Paulo. Eles estão completando o ano de casado e eu deixo aqui o meu abraço a vocês, que Deus possa abençoar essa união de vocês cada dia mais. Com muitas felicidades, muita saúde, paciência, porque casamento requer muito isso, e muito amor. Quero mandar também um abraço especial aos aniversariantes, Antônio Leite, aqui em Guaçucê, Wanda Maria, aqui em Guaçucê, Vera Lúcia, que mora em Canguaretama, Aldeci Lopes, aqui em Guaçucê, o Grupo do Terço dos Homens de Pajuçara, Grupo do Terço dos Homens de Açaí, Grupo do Terço dos Homens de Rodonópolis, Matilde Lopes, aqui em Guaçucê, César Caetano, em Pedregulho, Marta Bezerra, aqui em Guaçucê, Meire Pinheiro, em Acopiara. Que Deus possa iluminar vocês com muita paz, muita alegria na vida de vocês. Mais um ano de vida é um presente maravilhoso que recebemos de Deus. Receba-se um abraço todo especial de todos nós que fazemos parte dessa família Rádio JC Guaçucê. Feliz aniversário a todos. Aí, para alegrar ainda mais a nossa tarde, meus irmãos, escutaremos Guilherme Manete cantando Carta ao Mestre. Continue conosco, ligadinho aí na Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. Ainda lembro aquela tarde ensolarada à beira-mar, e sobre pedras pés descalços, fatigados do labor. Fim da jornada, mais um dia conquistado com suor. Missão cumprida, pescaria terminada, descansar. Mas de repente tu chegaste de uma forma natural, e o infinito em teu olhar era convite pra seguir. E contra minha própria lógica deixei tudo pra trás. Meu novo tudo é muito mais, foi impossível resistir. E agora meu barco é o teu amor, é a minha rede. É tua palavra que arrebata, mata a sede e alimenta o coração. Dá-me a coragem para amar e que eu seja a rocha firme, o teu pilar. Vem, edifica sobre mim a tua igreja. Ainda lembro aquela noite nebulosa sem luar, quando egoísmo humano e o desamor quiseram te prender. Minha fraqueza me entristece, não consigo esquecer, e arrependidamente choro por 3 vezes te negar. Mas ao ressuscitar tu vens a meu encontro outra vez, como uma nova chance pra me redimir dos meus enganos. E por 3 vezes te confirmo o que eu sempre quis dizer: ó meu Senhor, tu sabes tudo, tu sabes bem que eu te amo. E agora meu barco é o teu amor, é a minha rede. É tua palavra que arrebata, mata a sede e alimenta o coração. Dá-me a coragem para amar e que eu seja a rocha firme, o teu pilar. Vem, edifica sobre mim a tua igreja.
Amigo aposentado e pensionista, a Maninho Promotora, aqui é rápida e segura e informa. Estamos com novidades, mesmo que você não tenha margem, podemos ter. E agora estamos montando um call center. Atenda-nos, pois fazemos para o seu conforto. Na Maninho Promotora você tira suas dúvidas, faz seus empréstimos e consulta seu crédito, tudo via WhatsApp, sem sair de casa. Temos uma equipe de vendedores credenciados e certificado pelo órgão regulador do Banco Central. Portamos, refinanciamos e emprestamos com a menor taxa do mercado. Estamos localizados na Rua José Ribeiro Monte 246, de frente ao SAAI. Fone WhatsApp 99332 5151. Ponte dos Amigos. Opção certa para você se reunir com sua família e amigos nos finais de semana. Sexta e sábado estamos abertos somente no jantar. E aos domingos aberto o dia todo servindo almoço. No Ponte dos Amigos você encontra carnes assada, boi, porco, carneiro, linguiça e frangos. Entregamos a domicílio e faça seu pedido pelo telefone 88988047537 ou 88996426641. Organização Átila e Maíra. Já retornamos, amados irmãos, e continuando com a expansão da igreja, agora na Inglaterra, na Britânia ou Inglaterra de hoje. Supõe-se que o cristianismo tenha penetrado por efeito do zelo missionário de cristãos da Ásia Menor. Tertuliano falava da Britânia, que tinha partes não penetradas pelos romanos, mas sujeitas a Cristo. Na Alemanha, sabe-se que o Evangelho já tinha seguidores no século II, conforme Santo Irineu, mas não se pode dizer como se originou o cristianismo naquele território. A África Norte-Ocidental deve ter sido evangelizada por cristãos de Roma, visto que era grande o intercâmbio entre um continente e outro. No século III, Tertuliano podia dizer retoricamente que os cristãos constituíam a maioria das populações nas cidades da região. Numerosas sedes episcopais aí foram fundadas. Quanto ao Egito, disse que São Marcos deu origem à sede episcopal de Alexandria, o que é duvidoso. É certo, porém, que toda a região foi rica em dioceses e colônias de monges nos séculos III e V. Na Palestina, a evangelização foi muito dificultada pelos judeus até 70. Neste ano, os romanos venceram os israelitas rebeldes e os expulsaram de sua pátria. Em 130, o imperador Adriano mandou reconstruir a cidade de Jerusalém, arrasada em 70, dando-lhe o nome pagão de Aelia Capitolina, e dedicando o respectivo templo a Júpiter. O Calvário foi recoberto por um templo dedicado a Afrodite. Somente a partir do século III, a comunidade étnico-cristã de Jerusalém começou a ter certa importância. Na Índia, dizem escritos apócrifos que o apóstolo São Tomé pregou o Evangelho, chegando até a costa de Malabar, na parte sul ocidental daquele país. Terá morrido como mártir sob o rei Misdai. Assim terão tido origem os cristãos de São Tomé até hoje existentes. Esta tradição não é inverossímil, pois havia intercâmbio comercial entre a Síria e a Índia. Todavia, os melhores historiadores se mostram reservados. O cristianismo talvez só tenha chegado à Índia no século III, pela ação de viajantes persas e armenos. Então, meus amados irmãos, nós vimos aí a grande difusão nos primeiros séculos do cristianismo, né? E o ministério dos apóstolos. A igreja em Jerusalém. As primeiras experiências dos discípulos de Jesus em Jerusalém revelam
muita coisa acerca da igreja primitiva. O livro de Atos mostra com que zelo estes cristãos divulgaram as notícias a respeito de Jesus. O livro inicia-se numa colina próxima a Jerusalém, onde Jesus estava prestes a ascender ao céu. Ele disse aos discípulos: ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, versos 8. Esse era o plano de Jesus para evangelizar o mundo. Poucos dias mais tarde, os discípulos substituíram Judas, que se havia matado depois de trair Jesus. Escolheram a Matias para completar o grupo dos 12. Então, o Cristo ressurreto deu à igreja seu Espírito Santo, que capacitou os cristãos a cumprirem a tarefa de âmbito mundial. Pedro falou à igreja no dia de Pentecostes, revelando a importância de Cristo como Senhor da salvação. O Espírito Santo revestiu a igreja de poder para operar sinais e maravilhas que confirmavam a veracidade dessa mensagem. Especialmente significativa foi a cura de um mendigo, operado pelos apóstolos à porta do templo, o que colocou os apóstolos em conflito com as autoridades judaicas. A igreja mantinha estreita comunhão entre os seus membros, compartilhavam as refeições em seus lares, também adoravam juntos e repartiam os seus bens. À medida que a igreja continuava a crescer, as autoridades governamentais começaram a perseguir abertamente os cristãos. Pedro e alguns dos apóstolos foram presos, mas um anjo os libertou. Convocados perante as autoridades, estas lhes deram ordens de parar com a pregação a respeito de Jesus. Os cristãos, porém, recusaram-se a obedecer, continuaram pregando muito, embora as autoridades religiosas os espancassem e os lançassem na prisão diversas vezes. A igreja crescia com tanta rapidez que os apóstolos precisaram de auxílio em algumas questões práticas de administração eclesiástica, principalmente no atendimento às viúvas. Para a execução desta tarefa, ordenaram 7 diáconos. Entre estes 7 diáconos estava Estevão, o primeiro mártir em Jerusalém. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos o Espírito Santo confirmando a igreja em atos, palavras, em milagres. Nós vemos no livro do Atos dos Apóstolos as curas realizadas por São Pedro, a cura desse coxo, desse homem à porta formosa do templo. Nós vemos também Pedro ressuscitando uma pessoa. Nós vemos os atos de Pedro detalhadamente e como que confirmando o livro de Atos dos Apóstolos, os atos de São Paulo, vai dizer que São Paulo era tão apóstolo como São Pedro, que era capaz de fazer as mesmas curas. Nós vemos a cura de um paralítico, nós vemos São Paulo ressuscitando um jovem que caiu da janela e veio a óbito. Nós vemos tudo isso no livro de Atos dos Apóstolos. Então, a força do Espírito Santo confirmava a pregação dos apóstolos e com isso fazia com que mais e mais pessoas fossem se convertendo por causa das obras, das palavras, do modo de viver do cristão. A segunda fase do crescimento da igreja começou com uma violenta perseguição dos cristãos em Jerusalém. Quase todos os crentes fugiram da cidade. Para onde quer que fossem, os cristãos davam testemunho, e o Espírito Santo usava esse testemunho a fim de conquistar outras pessoas para Cristo.
Por exemplo, um dos 7 auxiliares, chamado Filipe, conversou com um diplomata etíope, e esse homem tornou-se cristão e levou as boas novas para a sua pátria. A esta altura, a Bíblia descreve a conversão de Saulo de Tarso. Antes de se converter, Saulo perseguia a igreja. Ele obteve cartas de autoridade judaica em Jerusalém, que o autorizava a ir a Damasco, efetuar a prisão dos cristãos e ali matá-los. Então, nós vemos lá a conversão de Saulo em Paulo, né? E Ananias foi como dizer, meus amados irmãos, essa peça fundamental na conversão de São Paulo. Foi ele que foi lá orar, impor as mãos e clamar o Espírito Santo sobre São Paulo, né? Como ele foi obediente, mesmo tendo medo de ser morto por Saulo, mas ele obedeceu ao mandato de Deus e foi assim interceder por Saulo. No caminho, Cristo derrubou-o por terra e o desafiou. Saulo rendeu-se e assim começou uma nova vida, na qual ele devia usar seu nome romano, Paulo. Outra coisa que favoreceu muito foi a cidadania romana de São Paulo, para que ele pudesse transitar tranquilamente. Paulo em lugar de Saulo, o nome judaico. Paulo, cheio do Espírito Santo, começou a pregar a respeito de Jesus na sinagoga judaica, e os dirigentes judeus o expulsaram de Damasco. Algum tempo depois, ele foi para Jerusalém, onde estabeleceu uma relação com os apóstolos. Devemos notar também que o ministério de Pedro, que foi especialmente marcado por milagres, em Lida, ele curou um homem chamado Enéas. Em Jope, Deus o usou para ressuscitar Dorcas. Por fim, recebeu de Deus uma visão que o convocava para Cesareia, onde apresentou o evangelho aos gentios. Ele foi o líder máximo dos apóstolos e seu ministério reanimou o entusiasmo da igreja primitiva. O apóstolo era uma pessoa a quem Cristo havia escolhido para um treinamento especial no ministério. Os apóstolos lançaram o alicerce da igreja mediante a pregação do Evangelho de Cristo. Deus discursou Pedro para abrir a porta da salvação aos gentios. Neste ponto, a narrativa bíblica volta-se brevemente para a expansão do Evangelho entre os gentios em Antioquia. É quando lemos acerca do martírio de Tiago em Jerusalém e de como Pedro foi miraculosamente liberto da prisão. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a crescente expansão da igreja, agora já fruto do sangue dos mártires, né? O restante do livro de Atos descreve a expansão da igreja por intermédio do apóstolo Paulo. Barnabé levou Paulo para Antioquia. Aí o Espírito Santo chamou a Barnabé e a Paulo para serem missionários, e a igreja os ordenou para essa tarefa. Eles começavam pregando numa sinagoga judaica. Por conseguinte, a igreja primitiva constituía-se, antes de tudo, de convertidos entre os judeus e de pessoas tementes a Deus. Na primeira viagem houve um dramático confronto com o diabo quando Deus usou a Paulo para derrotar o mágico feiticeiro Elimas. O jovem João Marcos acompanhava a Paulo e a Barnabé, mas de Perge resolveu voltar a Jerusalém, fato que deve ter causado grande desapontamento a Paulo. E nós vemos isto relatado no livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo discute com Barnabé a respeito de Marcos, né? E
Barnabé deixa Paulo e segue também a sua pregação com Marcos. No sermão que Paulo proferiu na sinagoga em Antioquia da Pisídia, ele faz um resumo da história da redenção, acentuando seu cumprimento em Jesus. Ele declarou: crer em Cristo é o único meio de libertar-se do pecado e da morte. Em Listra, judeus hostis instigaram as multidões, de sorte que Paulo foi apedrejado e dado por morto. A viagem terminou com Paulo e Barnabé voltando a Antioquia, onde relataram tudo quanto Deus havia feito por intermédio deles e como a fé se espalhara entre os gentios. Mais tarde surgiu na igreja uma série de desinteligência. Alguns cristãos argumentavam que os gentios convertidos tinham de observar as leis do Antigo Testamento, de modo especial a da circuncisão. Essa problematização nós vamos ver lá na metade do livro de Atos dos Apóstolos. E os apóstolos, 12 apóstolos, foram eles André, Bartolomeu, chamado Natanael, a quem Jesus vai dizer que ele era justo, lá que viu Natanael debaixo da figueira, e ele vai, quando vão chamar ele, ele vai perguntar: e pode vir algo bom de Nazaré, a cidade de Jesus, dos Galileus? Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu, João, Judas, não o Iscariotes, que sofreu bastante após a morte de Jesus, por causa que confundiam muito ele com Judas Iscariotes. Então, Judas Iscariotes, que foi o traidor, Mateus, Filipe, Simão Pedro, Simão Zelota e Tomé, e posteriormente Matias, que veio a substituir a Judas. Mas por que 12 apóstolos? Porque 12 significava a totalidade do povo judeu, Lembrando que Jacó teve 12 filhos, que deu origem às 12 tribos de Israel. Então, o novo povo de Deus também tinha que nascer desses 12 apóstolos, que significaria a totalidade do povo de Deus. Então, por conseguinte, a seleção dos 12 foi de grande responsabilidade. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. A maioria dos apóstolos era da região de Cafarnaum, desprezada pela sociedade judaica, refinada por ser o centro de uma parte do Estado judaico e conhecida, em realidade, como Galileia dos gentios. O próprio Jesus disse: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até ao inferno. Por causa que não se converteram mesmo vendo os milagres que Jesus realizara em seu meio. Não obstante, Jesus fez desses 12 homens líderes vigorosos e porta-vozes capazes de transmitir com clareza a fé cristã. O sucesso que eles alcançaram dá testemunho do poder transformador do senhorio de Jesus. Nenhum dos escritores dos evangelhos deixou-nos traços físicos dos 12. Dão-nos, contudo, minúsculas pistas que nos ajudam a fazer conjecturas razoáveis sobre como pareciam e atuavam. Um fato importante que tem sido tradicionalmente menosprezado em incontáveis representações artísticas dos apóstolos é sua juventude. Se levarmos em conta que a maioria chegou a viver até o terceiro e quarto quartéis do século,
e que João adentrou o segundo século, então eles devem ter sido não muito do que jovens quando aceitaram o chamado de Cristo. Sabemos que São Pedro era viúvo, então São Pedro já era casado e viúvo. João, que era o mais novo, era uma criança praticamente para os judeus. Então, meus amados irmãos, isto é o que tínhamos para relatar um pouco dessa história dos apóstolos e da propagação da igreja, né, nascente, como a fé se propagou e como foram se organizando as primeiras comunidades. Fatos estes relatados no livro dos apóstolos. O evangelho de hoje, Marcos vai narrar o seguinte: naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da nossa salvação. Meus amados irmãos, e como hoje necessitamos de bons pastores, hoje o que mais nos faltam são os bons pastores. Rezemos, meus amados irmãos, pedindo trabalhadores para a messe, pastores, padres, sacerdotes, bispos, segundo o coração de Deus, homens temente a Deus de oração, que preguem a doutrina católica, a tradição apostólica, que preguem o verdadeiro evangelho de Cristo e que não esvazie o próprio Cristo com a doutrina errada, a heresia chamada teologia da libertação, que é o que infelizmente hoje no Brasil nós temos visto muitos sacerdotes esvaziando Jesus de sua divindade, transformando como um mero socialista e pregando o socialismo ao invés do cristianismo. Por isso que hoje a igreja carece que nós rezemos pelos nossos pastores, rezemos esta Ave Maria pedindo a intercessão da santa de hoje, mártir da Igreja Católica, que cresceu sob o sangue dos mártires, Santa Águeda, Virgem e Mártir. Então, que Santa Águeda possa interceder pela Igreja, pelos nossos sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. A paz do Senhor seja com todos nós. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa e para finalizar eu deixo aqui o meu abraço de agradecimento a todos vocês que fizeram parte dessa hora de programa, a você que está sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê. Lembrando que na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia, então não desliga, continue aí em sintonia. E lembrando, meus irmãos, que chegou agora a campanha para vacinar as crianças para a Covid-19, faça a sua parte, leve seu filho para ser imunizado. Nós percebemos que depois que as pessoas começaram a tomar a vacina, diminuiu bastante, né? E quem está pegando a Covid-19
depois que foi vacinado, os sintomas são bem mais leves, né, meus irmãos? Então, vamos fazer a nossa parte para que chegue ao final dessa pandemia. Precisamos nos vacinar. Faça a sua parte, vacine-se você e vacine o seu filho. Um forte abraço a todos. Amanhã é domingo, dia do Senhor. Vamos estar indo à missa, agradecendo a Deus tudo que Ele nos dá de maravilhoso, né, meus irmãos? Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.